ebulição ou calefação. O inverso deles é um pouco interessante. Do gasoso para o líquido se chama liquefação ou condensação. Do estado líquido para o sólido é o mais fácil de se entender, solidificação. Beleza? Então é normal, vocês já viram isso aqui, né? A partir do sexto ano, né? Acredito que vocês já têm uma noção um pouco sobre, né, sólido, líquido e gasoso, né? Então, e outra fórmula aqui é do estado sólido diretamente para o estado gasoso e vice-versa, se chama sublimação. Então temos aí alguns conceitos, alguns termos, né, dentro das variações de transformações dos estados físicos da matéria. Beleza? Qual a temperatura básica que pode influenciar? Aqui o exemplo é de substâncias puras, no caso da água, né? A 100 graus Celsius ele vai mudar seu estado físico, né? Como também a 0 graus Celsius também pode mudar seu estado físico. Beleza? Em substâncias misturadas, né? Em misturas de substâncias, essa variação pode mudar, né? Essa relação entre ponto de fusão e ponto de ebulição pode variar. Então vamos lá. Primeiramente, o ponto de fusão, né? O que é o ponto de fusão? É a temperatura em que uma substância muda do seu estado sólido para o seu estado líquido. Então a gente chama o derretimento. Então a fusão é o derretimento. Então, se a energia recebida aumentar, a força de vibração dos átomos será suficiente para romper a estrutura da rede cristalina e então o corpo assumirá sua forma líquida. O processo é conhecido pelo nome de fusão. Então, por que o gelo é sólido? Justamente porque ele assume uma estrutura de rede cristalina que vai se unir e deixar ele no estado sólido. Porque no momento que ele recebe uma energia térmica, essa força e essa rede vai acabando se distanciando e se desprendendo, né? Então vai se tornando mais maleável e o ponto de fusão vai acontecendo onde tem o estado sólido e acaba virando o estado líquido. Então aqui, ó, as forças de atração entre as moléculas vão se distanciando e se separando de acordo com a mudança de estado que vai sofrendo. Beleza? O ponto de solidificação é o inverso, corresponde ao processo que, embora a temperatura sejam equivalentes, né, que acontece o inverso. No caso, o líquido vai virar sólido. Isso acontece quando ela começa a perder calor e levando a uma redução de vibração dos seus átomos, fazendo com que a distância entre eles se torne menor. Acontece ao contrário. Temos ali uma estrutura que está em alto grau de agitação e a partir do momento de uma queda de energia, uma baixa de energia, a energia foi se perdendo e essas moléculas foram parando de se mexer, parando de vibrar e foram acabando se tornando mais sólidas. Então, a perda de calor continua a sua temperatura atinge um determinado valor chamado de ponto de solidificação. A substância irá se solidificar. Beleza? Vamos lá. O próximo ponto é o ponto de ebulição. Beleza? O que é o ponto de ebulição? É a temperatura em que a substância muda de seu estado líquido para o seu estado de vapor ou gasoso, né? Quando aquecemos a água, ela absorve o calor ao atingir 100 graus Celsius e torna-se vapor no processo denominado de vaporização. No entanto, existem três formas da água passar pelo estado líquido para o estado gasoso, né? Temos três pequenos conceitos, não é, que se relacionam também com ebulição. Temos a evaporação, a ebulição e a calefação. Então, primeiramente, qual a diferença entre eles? Na evaporação, a mudança do estado ocorre gradualmente, a temperatura ambiente, o processo transcorre na superfície do líquido sem formação de bolhas, né? Então, ao natural, né? Se você deixar, no caso, o exemplo aí é de roupas secando ao vento, né? Ao varal. Então, o próprio meio ambiente faz com que a água vá se vaporizando e essas moléculas vão, não é, aumentando o seu grau de agitação, fazendo com que a roupa seque. Então, temos os exemplos aqui. Então, não há formação de bolhas, né? Como propriamente dito da ebulição. Na evaporação, apenas o meio ambiente influencia. Beleza? Vai depender de cada ambiente, né? Em Petrolina, se você botar uma roupa no varal de meio-dia, com uma hora já está seco, não é assim? Então vamos lá. O próximo é a ebulição. Então, a mudança do estado ocorre na forma mais acelerada, pelo aumento da temperatura, gerando a formação de bolhas. Então é o caso comum da ebulição. Você coloca uma chaleira no fogo, né, com água no recipiente e você espera ele ferver para poder fazer o café. Então, essa mudança se chama de ebulição, quando há a presença de bolhas. Então, a formação de bolhas, né, aumento de temperatura é muito mais acelerada. Beleza?
Então, cada substância química possui a sua temperatura de ebulição específica. No caso da água, a temperatura de ebulição é a 100 graus Celsius. E a temperatura, né, de ebulição ou de solidificação é a 0 graus Celsius. Beleza? Na calefação, a mudança do estado da água para o estado líquido, né, a mudança do estado líquido para o gasoso é muito mais rápida. Ela acontece quando o líquido faz contato com uma superfície que apresenta temperatura altíssima à sua temperatura de ebulição, né? No caso, pode acontecer se você deixar uma panela no fogo seca por um bom tempo e você acabar adicionando gotículas. Então, antes, não é, dela passar pelas etapas, ela vai se transformar de líquido diretamente para o estado gasoso sem, não é, esperar a temperatura aumentar, né? Então a temperatura está tão grande, né? Então a calefação faz que pode ser observada quando despejamos água em uma chapa bem quente, né? Então forma diretamente bolhas. Então a água se torna do estado líquido para o estado de vaporização automaticamente, beleza? No modo bem mais rápido. Então chamamos isso de calefação. Característica. Então, o ponto de liquefação ou condensação corresponde ao processo inverso, embora a temperatura seja equivalente. Caso aconteça o contrário, ou seja, se o vapor perde calor e volta do estado líquido, estamos diante do processo denominado de condensação ou liquefação. Isso acontece quando, né, o líquido que está contido dentro do objeto, ele consegue ser mais frio, né, mais gelado a temperatura do que o próprio ambiente. Então essas gotículas que ficam ao redor do copo é justamente isso. A parte interna está mais fria do que a parte externa. Então ele faz com que aderam algumas gotículas de água pela força de atração, por a temperatura estar mais baixa, e faz com que essas gotículas se formem na beira dos copos. Então essa forma, né, de transformar, isso acontece também nas panelas, né, que chama de panela de cuscuzeiro. Você pega a tampa, quando você tira a tampa está cheio d'água ao inverso da tampa, né? Porque o estado de vapor que aconteceu da água em ebulição ferveu e se transformou, acabou acumulando ao inverso da tampa e acabou pesando e caindo, se transformando em líquido novamente. Mesma coisa acontece no ciclo da água, né? A gente tem ebulição, aumento de temperatura, estado de vapor, se transforma em nuvens, depois essas nuvens vão se transformar em chuvas e volta totalmente ao ciclo da água, beleza? Então tá tranquilo por enquanto. O que é sublimação? Corresponde à passagem de uma substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou vice-versa, né? No caso aqui do estado sólido para o estado gasoso, temos no caso o gelo seco, né? Temos no caso o gelo seco, né? E temos também a naftalina, que é do estado sólido diretamente para o estado, não é, gasoso. Então o processo de sublimação justifica o desaparecimento de pastilhas de naftalina colocadas no fundo dos armários e gavetas para afastar insetos. Outro exemplo é bastante conhecido como o gelo seco, né? Então é transformada do estado sólido diretamente para o estado gasoso, beleza? Então temos aqui um exemplo, né, de estrutura, né? Temos aqui um gráfico que representa o seguinte: nível de estrutura dependendo do seu tempo, beleza? E aqui é a temperatura. Aumenta a temperatura com o tempo. Então aqui era para ter o nomezinho tempo aqui, mas peraí, deixa eu colocar aqui é o tempo, beleza? Então temos aqui a temperatura de acordo com o tempo. Então quanto mais a temperatura se eleva, né, a sua estrutura química ela pode variar. Então temos aqui um exemplo da água pura. Então o estado sólido é de 0 graus Celsius, aumentou a temperatura a 1 atm, já começa as mudanças do estado líquido, né, do estado sólido para o estado líquido, né, do estado líquido para o estado de vapor. Se adicionarmos açúcar, você pode prestar atenção que há uma pequena diferença. Um exemplo aqui, que você acha que você não percebeu no seu dia a dia. Quando você vai colocar uma água na chaleira para fazer café, você começa a perceber que você colocou a água e ela começou a ferver, só que você esqueceu de colocar açúcar. A partir do momento que você adiciona açúcar,
esse grau de agitação da molécula vai diminuir. Vocês percebam que quando você adiciona açúcar, o grau de ebulição diminui, ele baixa, ele para de ferver a água por uns certos segundos, né, algum tempinho baixo, e com o tempo ele retorna a ferver novamente, a gerar bolhas e entrar no estado de ebulição. Por que isso acontece? Porque em substâncias misturadas, né, em misturas na verdade, no caso aqui da água e do açúcar, o seu processo de transformação, o seu ponto de fusão e de ebulição pode variar, né? Então é apenas em substâncias puras, que no caso como a água, né, em vários outros tipos de substâncias, vai apresentar pontos de ebulição e pontos de fusão constantes. A partir do momento que há adição de alguma outra substância, esse ponto de fusão e de ebulição pode variar, beleza? Então percebam que esse capítulo é muito simples, não é? A gente conseguiu terminar ele rápido, né? Então temos aí a atividade do capítulo 8. Então, próxima aula a gente pode já entrar com assunto novo, beleza? A gente já pode ir adiantando muita coisa, porque vocês sabem que o capítulo de vocês de ciências, né? O livro de ciências tem muito capítulo, beleza? E quanto mais tempo demorar, né, mais complicado ele vai ficar um pouco. Então vamos acelerar um pouco, beleza? Então valeu. Então é isso e obrigado.